Brucermitenam, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, em um vlog de rotina diária, eu vou mostrar tudo que a gente vai fazer morando aqui nos Alpes Suíços, no nosso dia de folga. Então acompanha com a gente, temos alguns planos para hoje. A gente pretende andar de bicicleta por uma nova rota a caminho de Bönigen, onde dá bem no Lago Brinz, um dos lagos mais lindos aqui da Suíça, e também ir a um concerto de música clássica no final da noite, porque está acontecendo um evento aqui em Interlaken esse mês de abril, onde vários músicos estão se apresentando ao redor aqui da região, e esse dia promete porque já está muito lindo. Vou mostrar para vocês. E é incrível como a paisagem da Suíça já está mudando, muitas folhas que já estão nascendo nas árvores, e a cada dia a gente percebe uma Suíça mais verdinha, mais viva. Isso me anima muito. E ontem a gente estava de folga também e recebemos algumas amigas para o Grand Opening da nossa churrasqueira. A gente está bem contente, funcionou super bem, foi uma noite deliciosa, a gente deu muita risada. E esse verão promete muito, a gente vai tentar aproveitar ao máximo, né? Porque dura pouco em comparação à parte fria do ano aqui na Suíça. Então esses 3-4 meses de calor vamos tentar aproveitar ao máximo com os nossos amigos aqui. Bom, e para quem quer saber de onde a gente comprou na Gonser. Posso deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem. Eu acordei faz 1 hora mais ou menos e já tomei a minha creatina, que eu tomo todos os dias pela manhã. E diariamente, depois de tomar minha creatina, eu sento para ler a Bíblia pelo menos meia hora por dia, já para começar o dia fortalecida em Deus, né? Não tem maneira melhor. E daqui a pouquinho a gente vai tomar um chimarrão. Ah, então você já preparou. Que delícia. Já tá me esperando, né? E uma das coisas que a gente precisa fazer hoje é lavar roupa, então vamos lá começar esse dia. E a gente comprou esse separador de roupa suja para nos ajudar no dia a dia. Eu gostei muito porque é bem espaçoso e vem com 3 sacos para separar a roupa, então a gente coloca preta, colorida e branca. E é bem fácil de tirar, é legal que é um material que também não faz tanto barulho como a nossa outra sacola que tínhamos. E eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse também. A gente comprou pela Amazon da Alemanha e super aprovado. Bom, aqui lavando a roupa agora, e cada sistema de máquina de lavar é um pouco diferente. Aqui a gente sempre tem a instrução, tanto no meu antigo apartamento como aqui. E aqui eu posso selecionar A1 para a máquina de lavar e A2 para a secadora. E o que diz aqui é que a gente tem que inserir o cartão, e aí eu tenho 12 no momento. Vai descontar 2 agora, e aí quando aparece essa mensagem eu clico no botão, a máquina já está pronta para usar. E a máquina acendeu aqui, e aí eu vou selecionar essa lavagem com pré-lavagem. E o legal é que geralmente tem outros idiomas também, então se você não está entendendo em alemão, por exemplo, pode trocar para italiano, ou essa aqui tem inglês, que é até mais fácil para mim. E de café da manhã, a gente tem essa torta que a nossa amiga preparou e trouxe ontem pra gente comer depois do churrasco. De vez em quando eu como coisa doce no café da manhã, o que é mais comum na Argentina, então eu aprendi do Federico. E por outro lado, ele também come algumas coisas salgadas, como um omelete com pão, que é comum no Brasil, né? A gente comer um pão com alguma coisa.
e na Argentina não é tão comum. Então é muito legal essa troca cultural que a gente faz também. Duas pessoas casadas de países diferentes e que aprendem diariamente sobre a cultura um do outro. Daqui a pouco a gente vai sair, que o dia tá bem lindo, e a gente quer aproveitar ao máximo fora de casa, né? Essa primavera e verão, porque a gente sabe que os dias frios voltarão logo logo. E olha que cena! Isso aqui não tem preço. A gente pedalando com esse vento fresco no rosto, as montanhas cobertas de neve lá no fundo e esse céu azul que parece pintura. É nesse momento que eu paro e penso: meu Deus, eu moro aqui. E às vezes a rotina engole a gente e nos esquecemos de olhar para o lado. Mas hoje não. Hoje a gente está aproveitando cada segundo disso. E a lenta chegada do verão traz também a esperança de dias mais lindos, mais longos e calorosos. Bom, e agora a gente está aqui na cidade de Boningen, bem pertinho de Interlaken, chegando no Lago Brins, e a gente vai mostrar um pouquinho da rota para vocês. É bem linda e a gente está, eu acredito que seja uma das ruas principais da cidade, que é bem pequenininha. Olha isso. E a gente chegou em Boningen, uma vilinha que a maioria dos turistas nem conhece, mas que é considerada um dos melhores vilarejos da Suíça. É conhecida pelas suas casas de madeira super características e essa cidadezinha fica bem no encontro do Lago Brins com Interlaken, encaixada entre duas cadeias de montanhas. E o Lago Brins, olha essa cor, ele é famoso exatamente por isso. Dependendo do tempo, ele muda de um azul profundo para um turquesa incrível. E no verão ele fica ainda mais claro e brilhante. E essa tonalidade vem da água glacial que desce direto dos Alpes, carregando partículas minerais que criam esse efeito visual único. É uma das águas mais limpas da Suíça, dá para nadar, dá para fazer caiaque, stand-up paddle, passeio de barco, e no verão esse lugar vira um paraíso. E daqui de Boningen a gente consegue ver o Harderkum lá em cima. E olha que linda, gente, essa paisagem com a montanha, o gramado com as florzinhas amarelas e essa casa super suíça com a bandeira. E o que eu acho mais lindo é que Boningen não perdeu a sua essência. As tradições ainda são muito vivas aqui. O ritmo é tranquilo e a natureza tá em tudo. Depois de dar uma pedalada pela cidade, a gente chegou em casa, almoçou, descansou e agora a gente está indo a um concerto de música clássica. Eu tô bem animada, é um senhor que vai tocar Vivaldi e esse é um dos meus compositores favoritos. E também vai ter os 3 tangos do Piazzolla. E o que você acha, amor? Tá animado? Y vamos a ver cómo va, porque es un compositor ucraniano, entonces eu acho que vai estar bom. É um músico ucraniano que vai tocar, então vamos ver. A gente passou a tarde conversando sobre o futuro, fazendo planos, e por isso que não deu para gravar muito também, mas vou tentar gravar bastante agora, como vai ser o concerto. Esse entardecer que tá muito lindo, apesar de ter bastante nuvens.
Na verdade tá bem gostoso, tá 16 graus agora, já são 7 horas, né? Ah, 7, sí. 7 horas, não Tá, tá tá, frio, tá né? bastante bien. 16 graus. A gente viu que semana que vem vai fazer um pouquinho de frio, mas na outra já vai voltar sol todos os dias. Bom, é o verão chegando na Suíça, a melhor época, sem dúvidas pra gente. E chegando aqui no centro de Interlaken agora, a gente nota a cidade bem vazia comparada ao ano passado. Até lá no hotel mesmo a gente está notando uma baixa ocupação por causa da guerra, né? Vamos ver, vou atualizando vocês sobre a situação da hospitalidade aqui. A gente estava conversando com uma amiga ontem que trabalhou com a gente no verão do ano passado e ela se foi, né? E está voltando agora buscando emprego também como garçonete e ela está notando uma dificuldade maior para encontrar emprego esse ano. Foi em vários lugares já e não estavam contratando. A gente que trabalha nessa área, a gente nota pela quantia de pessoas, pela ocupação do hotel, né? Até caminhando aqui pela cidade mesmo. Hoje é sexta-feira, 7 horas da noite e tá assim o centro de Interlaken, que é bem o centro mesmo. Ali na esquina tá o Coop e o concerto vai ser na igreja de Unterseen. Então a gente vai continuar aqui pela principal. Vamos passar pelo McDonald's agora. E essa parte de Interlaken West tem uma vibe muito gostosa, com cafés, lojinhas e esse visual de montanha ao fundo que parece cenário de filme. E aqui a gente está passando bem em cima do rio Are, que tem essa cor azul surreal, que até parece filtro, mas é natural mesmo. E essa água vem direto do degelo dos Alpes. Por isso é tão gelada e com esse tom turquesa lindo. Interlaken, como o nome já diz, fica entre dois lagos, o Thunersee e o Brienzersee. E o rio Are conecta exatamente esses dois. E já passamos pelo rio que divide Interlaken de Unterseen. A gente entrou aqui nesse outro município bem pequenininho da Suíça, que tem 5.600 habitantes. Você nota também, assim como o Maten, como as pessoas se conhecem. Quando você vai em algum restaurante ou nos bares, caminhando pela rua mesmo, as pessoas se cumprimentando. Esse é um bar muito famoso, também ali do outro lado tem outro. E um restaurante suíço que eu amo muito é esse aqui atrás de mim. Ele chama Restaurante Bären, que significa ursos. E se você tá aqui nessa região, além do Hirschen, que eu mostrei no vídeo anterior, que fica na minha cidade, né, em Maten. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir depois desse. Esse aqui também é ótimo, é bem pertinho da Interlaken West. Então se você tá por essa região, vale super a pena. E agora são 7h28, a gente já tá chegando. Mais um minutinho, mas a gente vai chegar bem em cima da hora. O show é 7h30. Vamos ver. Tomara que tenha espaço pra gente sentar, né? Porque é um show de graça. Esse é o único show de graça desse mês de concertos aqui em Interlaken. Então não sei como é que vai estar de lotação. Então essa é a igreja de Unterseen. E a pracinha principal, muito linda e pitoresca, bem no pé da montanha, né? E acabamos de sair aqui do concerto, foi bem legal, principalmente na parte do Vivaldi, né, que é disparado o meu compositor favorito, e sempre que eu tenho a oportunidade de ver, de escutar, eu vou a um concerto, né, eu já fui em um na Irlanda,
ali na St. Patrick's Cathedral. E foi incrível também. Bom, e agora eu não sei o que a gente vai fazer. Vamos jantar? Vamos jantar, tenho fome. Mas já sabe o que quer comer ou... Enquanto a gente decide onde vai comer, eu vou mostrar para vocês a cidade à noite. E o nosso jantar aqui num restaurante italiano na cidade de Interlaken. E a gente comeu uma pizza, uma lasanha, pedimos uma cerveja e uma água e tudo custou R$ 57,50. E saindo do restaurante italiano onde a gente jantou, eu pedi uma lasanha, o Federico pediu uma pizza. Você gostou, amor? Tá muito bom. Pizza. A salsicha tinha muito anis. Isso não me gostou, mas eu tirei e comi toda a pizza. Na verdade, quando tem esses condimentos fortes, deveriam avisar, né? Deveria estar no menu. Muita gente odeia o anis. Eu sou outra também. Se eu vejo que alguma coisa tem anis, eu não peço automaticamente. Mas a minha lasanha estava bem gostosa. E agora, voltando para casa... E esse foi o nosso dia de folga aqui na Suíça. E deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse também. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.